It's alright. Hush. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo onde eu vou te apresentar a planilha do aprovado. Se você não conhece ela ainda ou acabou de adquiri-la, saiba que no momento que eu gravo esse vídeo, ela já conta com mais de 9.000 usuários. E tenho certeza que no momento que você está assistindo, esse número já é bem maior. Ela é uma ferramenta voltada para o controle, planejamento e organização de estudos. E não importa se você estuda para concurso, para Enem, para prova de residência médica, para vestibulares, na faculdade, para qualquer tipo de estudo ela vai servir para você. Pode ficar tranquilo. E eu tenho certeza que uma dúvida que está passando na sua cabeça agora é se você precisa ter conhecimento em Excel. Pode ficar tranquilo, se você é um analfabeto em informática ou em Excel, ela vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar ela tranquilamente. A partir do próximo vídeo eu vou praticamente pegar na sua mão e te mostrar cada uma das funcionalidades da planilha, o passo a passo. Basicamente você só precisa saber clicar em botões e para que serve cada um desses botões. E é para isso que eu vou fazer uma série de vídeos e te explicar detalhadamente cada uma dessas funcionalidades. E o objetivo desse vídeo aqui agora é te mostrar uma visão geral da planilha para que você conheça todas as funcionalidades que ela pode te oferecer e como isso pode agregar nos seus estudos e já agregou nos estudos de milhares de pessoas. A partir desse ano a gente vai começar a produzir planilhas específicas para alguns concursos e provas. Então provavelmente se você entrar no nosso site, o link está aqui na descrição, você pode encontrar a planilha do seu concurso ou da sua prova lá dentro. Mas fique tranquilo, que se você não encontrar, a gente tem a nossa versão global, que é uma versão que serve para qualquer tipo de estudo e é a nossa campeã de vendas. A diferença é que nela é você que vai inserir as disciplinas e o conteúdo do seu edital, beleza? Mas chega de enrolação, vamos lá que eu quero te mostrar no vídeo de hoje algumas das funcionalidades da planilha, como ela vai agregar nos seus estudos e já tem agregado nos estudos de milhares de pessoas. Bom, essa é a tela inicial da planilha. A ideia dela é ter um resumo de toda a sua jornada de estudos aqui nela. Tudo na planilha é automático, então aqui todos esses cálculos de horas de estudos, acertos, erros, desempenho em questões, tudo é feito automaticamente conforme você vai preenchendo os dados na planilha. E preencher esses dados na planilha é muito simples. Basicamente, durante os seus estudos, você vai usar praticamente um único botão na planilha, que é esse botão verde. Através desse botão é onde você faz os seus registros na planilha. Aqui no canto esquerdo a gente tem as disciplinas que a gente adicionou na planilha. Na versão global da planilha você pode adicionar infinitas disciplinas. Então basicamente você clica nesse botão aqui, vai aparecer esse formulário que você preenche o nome e a sigla da disciplina que você desejar. Aqui no canto esquerdo você consegue acessar dentro de cada uma dessas disciplinas. Por exemplo, se eu clico aqui em português, eu consigo ver todos os meus registros, ou seja, tudo aquilo que eu estudei dentro de português. As horas de estudo em cada um dos dias, né? O meu desempenho em questões, quais foram os assuntos que eu estudei. E aqui no canto superior a gente consegue ver o resumo. Por exemplo, aqui em português eu já estudei 59 horas. E 32 minutos, né? O meu desempenho em questões, número de acertos, erros e o total de páginas lidas, né? Voltando aqui para o menu, a gente tem na tabela inicial também um controle de revisões. Então a planilha ela vai te avisando todos os dias se você tem revisões a serem feitas ou revisões atrasadas. Então, por exemplo, aqui no que está em azul, na coluna do dia de hoje, ela está me avisando que eu tenho revisões de algumas matérias a serem feitas, de matemática, direito constitucional, contabilidade. Eu estou usando aqui um exemplo de uma planilha preenchida para concurso público, mas você pode preencher a planilha com as matérias da sua prova, do seu edital, né? Seja de Enem, seja de residência médica, pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui ela está me indicando que eu tenho uma revisão atrasada de direito tributário, então eu teria que fazer essa revisão. E aqui essa tabela é uma tabela que me fornece um resumo de tudo, das minhas horas de estudo, questões e também o meu progresso nas disciplinas. Quantos tópicos dessa disciplina faltam para eu concluir? Então, por exemplo, aqui nessa primeira disciplina, matemática, eu já concluí 6 tópicos de um total de 16.
Então, eu completei 38% dessa disciplina. Repare que na disciplina de raciocínio lógico, a única que está verde, é a única disciplina que eu completei 100%. Então, por isso que ela já fica automaticamente verde aqui na tela inicial. Tá? Aqui em cima a gente tem os botões, que eu já citei o botão verde, que é o principal, que basicamente é o único botão que você vai usar na planilha, né, durante os seus estudos, que é o botão para você fazer os seus registros. Você tem também o botão amarelo, que é o botão de alterar alguma coisa na planilha, e o vermelho, que é o botão que serve para excluir, né? Não vou entrar a fundo, mas a partir do próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que cada um desses botões funciona. Aqui a gente tem a logo principal da planilha, né? Mas muito interessante, você pode colocar qualquer imagem aqui, seja uma foto sua ou então um brasão. Por exemplo, se você estuda para medicina, coloca o símbolo da medicina. Se você estuda para a prova da Polícia Federal, coloca a logo da Polícia Federal aqui. Então é só a gente clicar aqui e abrir, a gente vai selecionar qual imagem que a gente quer colocar aqui no lugar desse brasão aqui, tá bom? Então, chegando um pouco mais para o lado, aqui ainda na tela inicial, aqui nesse canto a gente tem a tabela que faz o resumo da nossa semana, de segunda a domingo, como vão os nossos estudos, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, que hoje, no dia de hoje, que é o dia que fica destacado, eu não estudei, não fiz não tenho nenhum tempo de estudo registrado, nem questões resolvidas. Aqui no dia de ontem, no dia anterior, eu estudei 4 horas e 10 minutos, tive 83 acertos em questões e 6 erros, com um desempenho de 93%. Muito bom. Então, além disso, a gente consegue navegar por semanas anteriores. Então, a gente consegue, clicando nessa setinha, a gente vai navegando e vendo o que a gente estudou nas semanas anteriores. Repare que aqui no canto direito, o número da semana ele vai diminuindo conforme eu for clicando na setinha para a esquerda. E se eu clico na seta da direita, esse número vai aumentando. E o que são esses gráficos aqui em cima? Esses gráficos são os gráficos de metas. Então, a gente consegue, ao navegar nas semanas, verificar se a gente tem cumprido as metas que a gente define na planilha. Para cada uma das semanas, a gente consegue definir uma meta de tanto de horas de estudo, quantas horas eu quero estudar naquela semana, quanto metas de questões. E a planilha vai nos avisando quantas horas faltam para estudar e quantas questões faltam para a gente atingir a nossa meta. Por exemplo, vou voltar aqui para a semana atual. Repare que a minha meta de questões já foi batida, fica um verde com check. E a minha meta de horas de estudo ainda não foi batida, só cumpri 50% das minhas horas. Faltam cumprir 9 horas e 55 minutos da meta. Beleza? Aqui do lado a gente tem ainda os gráficos. Esses gráficos basicamente representam as horas de estudos, esse de cima, durante a semana, e o de baixo, os meus acertos, erros e o percentual de desempenho. Basicamente, ele é o gráfico que representa essa tabela que eu acabei de mostrar. Conforme a gente vai mudando as semanas, esses gráficos vão se atualizando também, tá bom? Aqui embaixo a gente tem um box de motivação diária. Então, a cada dia que você entra na planilha, você recebe uma frase de motivação. E você pode alterar a frase clicando aqui. A gente tem um banco de dados com várias frases, inclusive indicadas por nossos 9.000 usuários da planilha. Cada um deles for indicando uma frase e a gente vai colocando aqui, tá bom? Mas aqui embaixo a gente tem o cronômetro da planilha. A gente pode utilizar o cronômetro para marcar o nosso tempo de estudo e também a gente tem a opção de alarme. A gente pode planejar um tempo de alarme e ao final ele vai emitir um som indicando que esse tempo acabou. Tudo isso eu vou mostrar detalhadamente nos vídeos posteriores, tá bom? Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Aqui embaixo a gente tem alguns blocos de anotação, como se fossem post-its, né? E basicamente são essas informações da tela inicial da planilha. Na parte superior a gente tem algumas abas. Por exemplo, a aba histórico, aqui a gente consegue filtrar os nossos estudos. Então, por exemplo, quero saber o que eu estudei ontem. Eu clico aqui e automaticamente ela já puxa. Quero saber o que eu estudei essa semana. A planilha também nos informa. Aqui do lado a gente tem os indicadores, ou seja, os gráficos. Então a gente consegue combinar diversos filtros aqui nos gráficos. Se eu clico aqui, por exemplo, eu quero saber somente os meus estudos em direito tributário. Automaticamente a planilha já carrega os gráficos de direito tributário. Eu quero saber somente os meus estudos em 2021. Eu clico aqui e a planilha automaticamente já carrega os meus estudos em 2021.
Então isso é bem bacana e a gente tem 3 abas, 3 páginas de gráficos. Página 1, página 2 e página 3. E aqui a gente tem uma combinação de gráficos, a gente pode ir mudando. Isso é bem interessante. Aqui eu posso separar por semana, né? Então é uma variedade de gráficos que eu tenho certeza que vai te auxiliar bastante. A gente tem também a parte de planejamento. É aqui onde a gente vai planejar os nossos estudos. E a gente tem 2 tipos de planejamento na planilha. Tanto o quadro de horários, que é esse tradicional, que a gente para cada dia vai preenchendo o que a gente vai estudar, quanto o ciclo de estudos. Eu não sei se você já conhece o método de ciclo de estudos, mas basicamente a planilha tem um algoritmo automático e ela gera um ciclo de estudos personalizado para você. Então ela vai te falar qual a ordem das disciplinas estudar, quanto tempo estudar cada uma, de acordo com a sua carga horária semanal e também de acordo com as suas dificuldades e especificidades em cada uma das disciplinas. Então eu vou te mostrar algumas informações que você preenche. Para cada disciplina você vai informar se a importância dela para sua prova é alta, média ou baixa, vai informar se você já estudou ou não aquela disciplina, né? Qual é sua situação naquela disciplina e também a dificuldade que você tem nela. E a partir dessas informações e também da sua carga horária semanal e os dias que você vai estudar, a planilha vai gerar automaticamente um ciclo para você, basta você seguir e fazer o seu planejamento. Bem simples. Agora, muito interessante é que além de ter um controle de questões para cada disciplina, você tem um controle de questões para cada tópico da disciplina. Por exemplo, dentro de português, você vai saber para cada um dos tópicos qual o seu desempenho em questões. Vai saber se você já finalizou ou não aquele tópico, né? E também muito interessante, você vai ver quantas vezes aqui, ó, você já estudou cada um desses tópicos e qual foi a última vez, a data do seu último estudo nesse tópico. Então é bem legal para vocês terem um controle bem minucioso de cada uma das disciplinas. Você vai atacar exatamente aqueles pontos fracos. Beleza, pessoal? Além disso, a gente tem para finalizar os simulados. Então aqui você pode registrar os seus simulados e a planilha gera gráficos também aqui do desempenho nos seus simulados. Então, além disso, a gente tem umas outras funcionalidades aqui, ó, em configurações, né, onde a gente define as metas semanais, a gente pode personalizar o nosso desempenho, mas eu vou explicar cada uma dessas funcionalidades a partir do próximo vídeo. Então, se você se interessou, continue assistindo. Aqui embaixo tem o meu Instagram e tem também o nosso site. Se você não conhece a planilha, acessa lá, você pode encontrar às vezes uma planilha específica para o seu objetivo, ou então você pode adquirir a nossa planilha global. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu estou postando novidades sobre a planilha, sempre as atualizações eu posto aqui, e deixa um like aqui também no vídeo que me ajuda demais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.